Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Passaram bem o final de semana? Espero que estejam todos muito bem, vocês, a família de vocês. Que Deus abençoe a todos. Vamos iniciar com a nossa aula de hoje de língua portuguesa e depois matemática. Hoje é dia 28/9 de 2020, 28 de setembro, né? Agora vamos lá para a nossa aula. Vamos começar com língua portuguesa. Leia o texto abaixo, depois copie e responda as questões, as tarefas no seu caderno de língua portuguesa. Então, vamos lá. Para falar e escrever melhor. Então, assim, essa atividade não é do ler e escrever, mas também é referente à tarefa de jornal, né? Que vocês estão aprendendo sobre jornal, né? Então, nós já estamos indo para a nossa videoaula 6 da professora Elaine, que nós estamos trabalhando com o projeto Ler e Escrever, que é sobre jornal, né? Então, vocês trabalhando esse projeto do Ler e Escrever, né? Vocês já estão ficando mais assim, bem familiarizados com jornal, né? Esta não é uma tarefa do Ler e Escrever, porém, né? Do nosso livro PNLD, que eu coloco sempre uma atividade do PNLD ou do Ler e Escrever, só que hoje é PNLD, né? Então, vocês vão acompanhar comigo aqui a tarefa, ok? Comunicação escrita, subtítulo de notícia. O que vou escrever? O subtítulo de uma notícia. Quem vai ler? Os colegas da classe? Onde vai circular? Na sala de aula? Proposta de escrita. Leia com atenção este trecho de notícia. Rei e rainha do mar chega ao recreio. Bom, com base num título ou num subtítulo, às vezes a gente só de ler o título ou subtítulo a gente já tem ideia do que vai falar na notícia, né? Vamos ver do que essa notícia vai tratar, qual assunto, né? A Pedra do Pontal é um dos pontos mais conhecidos e bonitos do Recreio dos Bandeirantes. Esta enorme rocha separa as praias do Recreio e da Macumba e é muito procurada pelos turistas. É possível escalar e admirar as belezas da zona oeste carioca? Será lá que vai acontecer a próxima etapa do Rei e Rainha do Mar, nos dias 8 e 9 de outubro. Pela primeira vez, o circuito será disputado na região do Recreio e trará algumas novidades para os cerca de 4.000 atletas inscritos. A etapa da Pedra do Pontal marca a estreia das crianças no Rei e Rainha do Mar em provas no Rio de Janeiro com versão Kids, da natação em águas abertas no Beach Room, corrida na areia. Sucesso nas etapas de Ubatuba e Salvador. As provas de águas abertas terão 3 distâncias: 100 metros e 8 e 9 anos, 200 metros entre 10 e 11 anos, 400 metros entre 12 e 13 anos no Beach Run. Os pequenos vão correr entre 100 metros e 800 metros nas areias da Praia do Recreio, né? Então, de acordo com a idade, vai aumentando a quantidade de metros que eles irão disputar lá a Rei e Rainha do Mar, né? Então, agora aqui abaixo, aqui está, a Pedra do Pontal separa as praias do Recreio e da Macumba, né? Praia da Macumba é o nome de uma praia e Recreio é outra, né? Então, está aqui o Rio de Janeiro e tem a imagem, né? Então, quem publicou essa notícia foi o UOL, né? Tá tudo aqui os detalhes, o ano, de onde foi tirada, a fonte, né? Chamado fonte, de onde foi tirado, né? Agora aqui, você e um colega vão escrever um subtítulo para essa notícia. Bom, aqui nós temos o título, Rei e Rainha do Mar chega ao recreio. Então, vocês, como nós não estamos na sala de aula, você em casa, lendo a tarefa, você irá criar um subtítulo.
Com base nas videoaulas da professora Elaine, que vocês já viram o que é título, subtítulo, vocês irão criar o título desta notícia, vocês mesmos, tá? Vocês irão ser criativos e criar o subtítulo dessa notícia. Já temos o título, vocês irão criar um subtítulo, ok? Com base nesta notícia. Aqui abaixo escreva um subtítulo, ok? Vamos para a próxima tarefa. Planejamento. Converse com os colegas. Quando eu digo conversem com os colegas, vocês que irão fazer sozinho porque vocês estão em casa, ok? Letra A. Qual é o assunto da notícia? Qual que é o assunto da notícia? Responda aí, né? Letra B. Que novidade é anunciada na etapa da Pedra do Pontal? Qual que é a novidade que é anunciada na Pedra do Pontal, né? Na etapa. C. Quais são as provas para os pequenos? Quais são as provas? Tudo tem lá no texto, né, pessoal? 2. Faça um levantamento. A. Quais são as palavras mais importantes deste trecho da notícia? B. Quem participa do evento noticiado? C. Que informações o subtítulo pode acrescentar ao título sobre o assunto da notícia? Bom, os subtítulos serão vocês que irão dar o nome e aí vocês vão dizer qual é a informação desse subtítulo para a notícia, né? Agora, rascunho. Copie o título da notícia. 2. Abaixo do título, escreva de 2 a 4 linhas, dando mais informações sobre o assunto noticiado. Aí é vocês que vão, como se fosse um resumo, vocês irão escrever de 2 a 4 linhas sobre o assunto noticiado, ok? 3. Use as palavras que a dupla escolheu no item e do levantamento feito. Bom, aí aqui no caso, levantamento, item, isso é vocês que vão fazer um levantamento sobre o que está falando no texto. Aqui, vocês também irão fazer de 2 a 4 linhas falando sobre a notícia, né? No 3, use as palavras, aí você irá fazer no seu caderno em casa. 4, lembre-se de que o título e o subtítulo devem despertar o interesse do leitor por ler a matéria. Então, o título está lá, Rei e Rainha, né? E tá falando lá. Agora, o subtítulo tem que ser bem atrativo, tanto quanto o título, ou de repente até mais. Então, vocês irão lá responder essas questões, né? Autoavaliação. Dê informações sobre o assunto da notícia que não estavam no título, se foi positivo ou negativo, né? Usei as palavras escolhidas, positivo ou negativo. Joinha, né? Como dizem, né? Escrevi de modo que despertasse o interesse do leitor pela notícia. O subtítulo aí, vocês escreveram, e aqui os detalhes, escreveram de modo que despertou o interesse do leitor pela notícia? Sim ou não, né? Sim, é o positivo e não é o negativo. Finalização. Faça as correções necessárias e passe a limpo o seu texto. 2. Troque seu texto com o de uma dupla, já não dá para fazer isso. Essa atividade, essa 2 não tem como fazer, tá? A 1, sim, você pode fazer as correções necessárias e passar limpo o texto, né? 3. Desenvolva os textos. Cada dupla. 4. Leia para a classe. Bom, essa atividade de finalização, pessoal, não é para fazer, tá? Porque nós não estamos na sala de aula. E seria cada um compartilhar o seu subtítulo, os detalhes do levantamento, as linhas falando sobre as informações do assunto noticiado. Então, isso vai estar feito aqui acima, respondido no caderno de vocês. Então, essa atividade de finalização seria no coletivo na sala de aula. Então, esta de finalização vocês deixem
necessita fazer, ok? Agora nós iremos iniciar nossa próxima aula com matemática. Matemática. Eu tenho a tarefa do livro EMAI, só que primeiramente nós iremos... eu vou dar um exemplo aqui do que é fração. Vamos dar uma retomada sobre fração, para vocês poderem entender um pouco melhor sobre fração, terem uma compreensão mais precisa de fração, né? O que é fração? Eu coloquei um exemplo aqui para vocês lerem junto comigo e ter um pouco mais de entendimento, né? Fração é a representação matemática das partes de determinada quantidade que foi dividida em pedaços ou fragmentos iguais, né? Então, o que é pedaços ou fragmentos iguais? Tem a pizza inteira, por exemplo, uma pizza. Poderia ser também um chocolate, uma fruta, um prato de comida, qualquer coisa, né? Então, e aí vocês têm aqui uma pizza. Então, a gente tem ela por um todo, né? E aí a gente vai dividi-la. Então, isso que representa as partes da fração, né? As frações são úteis em várias situações, principalmente para representar algo que não conseguimos apresentar através de números naturais. Então, nós temos aqui 1/4. Temos o numerador e o denominador. O numerador, que numera, é o de cima, e o denominador, que denomina, é o número de baixo. Que seria isso? O numerador é as partes, representa as partes que comeram, que foi dividida. E o denominador, que é o de baixo, vai representar o todo daquela parte, ok? Então, vamos lá. Por exemplo, temos aqui, vamos começar com 8/8. Temos aqui 8/8. 8/8 é o pedaço da pizza. A gente compra uma pizza inteira lá e ela é dividida em 8 partes, ok? Dá para 8 pessoas comer, ou se a pessoa for muito gulosa, ela, de repente, ela aguenta comer uma pizza inteira sozinha, né? Ou dividir entre 2 amigos, ou 4, aí depende, né, de quem vai comer a pizza, né? Então, olha a pizza inteira aqui, né? Então, vamos escrever também para vocês entenderem, né? Então, essa parte representa o quê? 8 oitavos, né? Essa aqui, o que ela representa? Meio, né? Esta aqui representa o quê? 2 quartos. E esta? 4 oitavos, né? E aqui? Esta aqui é a mesma, tá? Então, a gente não vai... 8/8 é a mesma, a gente não vai colocar porque já tá lá. E esta? 5 oitavos. Então, aqui vocês já sabem que é numerador e denominador. Denominador. Ok? Então, pessoal, o que nós estamos agora, precisamos entender, né? Então, fração é o que representa as partes que vão ser divididas, né? Entre os pedaços de fragmentos, né? Então, temos aqui a pizza, que foi cortada em 8 pedaços, né? Aí, por exemplo, se
a pessoa comeu metade da pizza, como que é representado metade da pizza? Pensa bem, a pizza aqui inteira, uma pizza inteira. Se ela comeu metade, 1/2, né? Então, ela comeu metade. 1/2 representa meio, metade. Ela comeu metade desta pizza, né, pessoal? Então, ela comeu metade da pizza, ó. Foi comida metade da pizza, sobrou metade, né? Se ela comeu 2/4 da pizza, o que seria 2/4 da pizza, né? Nós temos aqui. A pizza foi dividida em 4 partes e ela comeu 2/4, que é o 2 de 4 partes. Ela comeu 2 pedaços de 4 partes. Seriam 4 pedaços, né? E ela foi lá, comeu 2 e sobraram 2, né? Foi dividida em 4 partes, né? 4/8. A pizza foi dividida em 8 pedaços. Tá aqui, né? 8 pedaços, estão vendo? Só que a pessoa foi lá e comeu 4 pedaços. 1, 2, 3, 4. E sobraram 4. 4/8. Sempre o de baixo vai representar o todo e o de cima o que foi dividido. Que ela comeu, por exemplo. 1, 2, 3, 4. Ela comeu 4 pedaços e restaram 4 pedaços. 4/8. 4 de 8 partes. Então, ela comeu 4 partes. Por exemplo, se a pizza, voltando, tem 8 pedaços, a pessoa foi lá, 5/8, né? Essa pizza, a pessoa comeu. Temos aqui 5/8 a representação da pizza. 5/8, ó. A pizza não tem 8 pedaços? Então, a representação que tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 5 mais 3 é 8. Total da pizza é 8. Então, nós temos aqui 5, representação 5/8, né? Que representa a pizza. 5 partes de 8 pedaços, ok? Deu para entender melhor um pouco mais sobre fração? Metade, 1/2, né? 2/4, que é 2 de 4 partes. 4/8, né? 4 de 8 partes. 8/8, né? Que é o todo. 5/8, 5 de 8 partes, ok? Então, pessoal, isso aqui é só um exemplo que eu coloquei para vocês entenderem um pouco mais sobre fração. O de cima, numerador, e o de baixo, denominador. O denominador que denomina toda a parte, né? E o numerador que foi a parte dividida, ok? Então, vamos lá. Agora, é matemática, nossa aula nossa tarefa do EMAI. Leia e responda as atividades abaixo no seu livro EMAI, das páginas 54 e 55. Quem não estiver com o livro, faça no caderno, ok? Então, vamos colocar a data de hoje no livro. Hoje é dia 28/9, né, de setembro. Já estamos quase terminando o setembro de 2020, ok? Agora, vamos ver nossa tarefa aqui. Eu dei aquela introdução lá da pizza, da fração, para vocês entenderem melhor essa atividade, né? Então, temos aqui sequência 23, atividade 23.1 da página 54. Abram aí, vamos lá. 1. A professora Mariana pediu que seus alunos pintassem a quarta parte de uma figura retangular desenhada na lousa. Observe as respostas de alguns alunos. Olha que interessante, além de nós trabalharmos fração, também trabalhamos, né, sobre retângulo, círculo, né, porque na pizza é redonda, o retângulo, né, formato retangular. Então, vamos lá, a professora pediu que os alunos fossem até a lousa e eles pintassem
a quarta parte de uma figura retangular desenhada na lousa, né? Então, Pedro foi lá, tem aqui a figura toda, ele pintou a quarta parte. Então, ele pintou a quarta parte dessa figura. Ele pintou desta forma. Joana, desta forma. Mário, desta forma. E Vanessa, desta forma, né? Converse com um colega e verifique se as respostas desses alunos estão corretas ou não, justificando oralmente suas escolhas. Só que como nós não estamos em sala de aula, vocês irão observar aqui, analisando Pedro, Mário, Joana e Vanessa, e irão colocar aqui qual dessas respostas está correta, se é todas, se não é, qual é. Coloquem aqui, escrevam aqui, tá? Escrevam no livro de vocês, ó, ou se não couber no livro, no caderno, sem problemas. Atividade 2. Em seguida, ela desenhou uma outra figura e perguntou qual é a fração que representa a parte pintada em relação à figura toda. Observe as respostas de Ana, Irani, Helena e Sérgio. Então, temos aqui, observe as respostas de Ana, Irani, Helena e Sérgio. Então, temos aqui uma figura. Essa figura, que fração representa essa figura aqui, hein, gente? Qual vocês acham que representa, né? Ela é um todo, e quantas partes estão pintadas, quantas não estão, né? Contem, 1, 2 pintadas, quantos sobraram, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, analisem bem atentamente, lembre da explicação da pizza, que eu mostrei os detalhes, os desenhos, expliquei. E aí vocês vão observar esta figura e com base na figura, quantas partes tem ao todo, quantas partes foram pintadas, né? E aí vocês representariam como essa fração de acordo com Ana, Irani, Helena ou Sérgio? Qual vocês acham que está correta, né? A de Ana, de Irani, Ana 1/8, né? Irani 1/7, Helena 2/7 e Sérgio 2/9, né? Então, qual vocês acham? Quanto é ao todo das figuras, né? Quantos quadradinhos tem ao todo? Quantos foram pintados? Pensem, qual dessas está correta, né? Verifique qual das respostas está correta e justifique. Aí vocês irão falar, do fulano, da fulana está correta, coloque o nome da pessoa que vocês acham que está correta e fala por quê, tá certo? Vamos agora para a página 55 do nosso livro EMAI. Lá na página 55, vocês abram e, por favor, coloquem de novo também hoje a data, 28. Coloquem a lápis, por favor, sempre a lápis, hein? 28/9/2020, não esqueçam, tá? Agora vamos analisar aqui. A professora, abram aqui na 55, atividade 23.2, coloquem a data a lápis, respondam a lápis, por favor. 1. A professora Mariana propôs a seus alunos que resolvessem a questão. Ligue cada figura ao número que representa a parte pintada em relação à figura toda e, em seguida, a sua escrita por extenso. Então, vocês vão ter que fazer 2 ligações aí. A da figura, que representa o todo. Essa figura, quantas partes ela tem ao todo, né? Parece uma pizza, né? Vamos contar aqui, uma não está pintada e as outras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ao todo ela tem 8 partes. Quantas estão pintadas e quantos não estão pintadas? Então, se vocês fossem olhando lá a representação que eu dei de exemplo lá da pizza, né? Que eu dei, né? Então, aqui é a pizza, né? Então, o que vocês acham que vai representar, né? Lembra do numerador e denominador, né? E aqui também está escrito por extenso. Então, vocês vão ter que ligar. Essa figura, ela representa qual dessas aqui?
e depois por extenso escrito, né? Então, vocês vão ter que fazer ligar. O que é ligar? Ligar seria vocês fazerem isso, né? Ah, tá, né? Fazer lá a ligação de um com o outro, né? Não foi esse daí que eu fiz, não quer dizer nada. Vocês vão escolher qual é o certo e qual é errado, tá? Qual que é o correto de cada uma aqui na representação fracionária e na representação por extenso. Então, temos aqui a figura, cada figura. Representação fracionária, um sexto. Onde tem um sexto aqui? 1/2, né? Que é 1/2. Onde está assim, 7/8, 1/4, 2/3. Depois, vocês ligarem esse a um desses aqui, ver qual que é a ligação certa, escrito por extenso, 1/4, 1/6, 2/3, 7/8 e 1/2. É fácil, hein, pessoal? Vamos ver quem vai acertar tudo bonitinho aí. Vamos ajudar os alunos da professora Mariana. Após observar as figuras do quadro acima, circulem cada item a seguir o maior número e justifique sua resposta. Então, temos lá a letra A, 1/4 ou 1/6, B, 1/2, né? 1/2 ou 2/3, C, 2/3 ou 7/8. Qual destes vocês acham, A, B ou C, que é o maior número? E justifique, hein? Pense bem qual é o maior número desses, A, B ou C, e justifique. Escreva aqui por quê, tá? Bom, pessoal, nossa aula de matemática fica por aqui. Bom, pensem lá no exemplo que eu dei da pizza, que dá para dar vocês entenderem, né? Muito bem sobre esses detalhes da fração, ok? E façam aí. Pessoal, até a próxima aula. Muito obrigada. Tenham um ótimo dia e uma ótima semana. Muito obrigada.